Fala, galerinha do canal, como é que vocês estão? Eu tô aqui, hein? Eu sumi, mas foi por um tempo, a gente não para, só dá um tempo. Tô entrando no programa de pós-graduação aqui em Rio Claro. Precisei de um tempo para conciliar tudo isso. São tantas palestras, tantas jornadas, tantos trabalhos, que meu universo está se expandindo demais. Eu precisei repensar algumas coisas, mas esse processo é muito importante. Nós vamos finalizar esse primeiro bloco do nosso curso de como interpretar equações. Então, eu te peço uma coisa: se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu estou mais preocupado em ser um matemático do que satisfazer o algoritmo. Quero me conectar a pessoas que gostam de matemática, querem vencer através da matemática e querem debater matemática. Essa é a minha intenção aqui com esse canal. Então, sem enrolar muito mais, vamos para o nosso conteúdo, vamos finalizar isso daí. Vamos trabalhar com uma revisão rápida dos princípios fundamentais, o aditivo e o multiplicativo. Lembrar dessa palavra ou e. Nós vamos ver permutações em círculos, questões de ciranda, de rearranjo, nós vamos ver tudo isso. Vamos ver combinações, trabalhar com anagramas e exercício de fixação. E eu trouxe desafios para vocês. Eu recebi uns comentários essa semana, fiquei muito feliz, então eu estou trazendo as novidades. Então, um recadinho para vocês, liga só. Voltando para o que interessa, de maneira rápida, pessoal, nós vamos utilizar o princípio aditivo quando nós pudermos falar ou, quando a nossa escolha se tratar de ou. É ou a opção B ou a opção A. Você está entendendo? Então, por exemplo, aquele exemplinho da vila. Você tem 2 saídas para o norte e 3 saídas para o sul. Você tem como sair pelo norte e pelo sul ao mesmo tempo? Não, né? Você tem que escolher uma das duas. Então, quando for esse tipo de situação, nós vamos somar as nossas opções. Então, como eu tenho 2 maneiras de sair pelo norte e 3 maneiras de sair pelo sul, eu tenho 5 maneiras de sair dessa cidade. Esse princípio é simples, mas é poderoso, hein? Agora aqui, o multiplicativo. A regra do e. Quando eu vou fazer combinação de 2 coisas e elas não se excluem, tá? Então, a Ana tem 3 saias e 4 blusas. Ela vai usar uma saia e uma blusa. Então, nesse caso, como o próprio nome já diz, nós vamos multiplicar essas opções. Ela tem 3 saias e 4 blusas. Ela tem 12 maneiras de se vestir. E é sempre interessante nesses momentos, você, se não tiver acostumado ainda com essas ideias, e até se tiver, é sempre bom a gente dar uma parada e ver o básico. É tentar resolver isso daqui com tabelas. Você pode pegar e pintar de cores diferentes. Eu fiz isso no último vídeo, ficou super interessante. E vou fazer nesse vídeo aqui também quando a gente chegar na parte circular. É que isso aqui é uma revisãozinha rápida, tá? O outro vídeo está completo. Então, na linguagem matemática, nós vamos ter aqui a permutação simples, né? Quando a gente quiser arranjar n objetos, vai ser n fatorial. Esse fatorial aqui, pessoal, lembrando que é, como por exemplo, ó, esse 3 fatorial aqui, é 3 vezes 2 vezes 1. O vezes 1 ali eu coloquei agora só para você não achar que acaba no 2, né? Mas não muda nada a gente ficar dividindo por 1, multiplicando por 1, perdão. E quando a nossa permutação for com repetição, ou seja, esses elementos eles são iguais, tanto faz se ele está ali ou aqui, tá? E aí a nossa questão que é excluir esses elementos repetitivos. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. O tanto de elementos é o n fatorial, esse alfa fatorial é o quanto repetiu, e se tiver mais de uma repetição, você pode ir colocando aqui também, fazendo a multiplicação entre elas. Então, por exemplo, aqui, o anagrama de ovo. Nós temos 3 letras, nós temos 2 repetições. Então, olha só, fica 3 fatorial sobre 2 fatorial. Uma coisa interessante aqui, quando a gente for calcular fatorial, pessoal, é o seguinte, ó. O 3 fatorial, igual eu já tinha dito, é 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1 eu vou parar de colocar, hein? E o 2 fatorial é só o 2. Então, olha só, eu tenho um 2 multiplicando e eu tenho um 2 dividindo. Nós vamos cortar aqui. Aí você me pergunta, mas o que é esse tal de cortar? Cortar, pessoal, é um uso que a gente tem de uma propriedade aqui de comutação da multiplicação e divisão. Então, se eu tenho 3 vezes 2 dividido por 2, eu posso ter 3 vezes 2 dividido por 2. E 2 dividido por 2 é 1, né? Então, a gente fala cortar, mas eu sempre gosto também de trazer a explicação matemática de porquê, porque isso daí vai aprofundar a propriedade de vocês.
Vamos seguir, hein? Por enquanto é só revisão, nada de novo. E agora, a primeira ideia nova desse vídeo. Quando a gente vai arranjar os objetos em um círculo, por exemplo, pessoas numa mesa redonda ou uma roda de ciranda, igual eu tinha dito, as rotações de uma mesma configuração são consideradas idênticas. Então, para eliminar essas repetições, fixamos um elemento e permutamos o outro. Então, olha só como é que vai ser essa fórmula da permutação circular. O número de maneiras de arranjar N objetos distintos em um círculo é N menos 1 fatorial. Vamos ver isso na prática? Quantas maneiras 4 crianças podem formar uma roda de ciranda? Antes da gente ver a resposta que está aí embaixo, eu peguei e, como sempre aconselho para vocês, vim aqui tentar resolver com tabelinhas. Então, mesmo que não seja aquela tabela mais tradicional que a gente está acostumado, também já serve de maneira visual. Olha lá, eu peguei a ideia, então eu fixei uma dessas crianças, ó, fixei o preto aqui, e eu fui rearranjando os outros, tentando fazer formações únicas, distintas, que não fossem apenas um giro de uma outra formação, certo? E aí eu consegui chegar nessas 6 aqui de maneira intuitiva. Você acha que tem mais alguma? Se tiver, faz aí do seu jeito e manda para mim, que eu vou ficar muito interessado, vou achar isso muito legal. Mas vamos ver aqui através agora do nosso cálculo mesmo. Olha aqui. Se fosse numa fila, nós não precisaríamos fixar uma dessas crianças, né? Então, nós teríamos 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2, tá? Então, nós teríamos 24 maneiras. Como estamos num círculo, então fixamos uma das crianças e permutamos as outras 3. Então, nossa fórmula lá, ó, n menos 1 fatorial, o nosso n passou a ser o 4. Então, 4 menos 1 é 3, e 3 fatorial é 3 vezes 2, ou seja, 6 maneiras diferentes. Você já tinha conseguido sacar isso antes? Mesmo antes de ver meu desenho ali, já tinha tido algum tipo de ideia? Isso é interessante, hein? Um resuminho. Qual que é a diferença entre um arranjo e uma combinação? O arranjo é quando a ordem importa, quando você vai formar senhas, números, filas, pódios, tá bom? Em que A e B é diferente de B e A. Se tiver lá macarrão e molho, vai ser diferente de molho e macarrão, beleza? E aqui usamos o princípio multiplicativo. Agora a combinação é quando a ordem não importa. Quando nós vamos formar comissões, equipes, grupos, onde A e B é igual a B e A. Porque se eu vou passear com o João e com a Maria, se eu for com a Maria e com o João, não mudou nada na minha vida, né? Então nós precisamos de uma nova fórmula para descontar essas repetições. A combinação é sobre escolher um subconjunto de P elementos de um total de N elementos, onde a ordem da escolha não cria um novo grupo. Então, traduzindo, o que isso quer dizer? Nós vamos ter lá um universo de escolhas, mas nós vamos ter um certo tipo de regras que irão delimitar apenas um pedacinho de todas aquelas escolhas, ok? Nós vamos dar um jeito de arrumar como calcular só um pedacinho. De acordo com as regras que eu tenho, eu só quero um pedacinho. Então vamos ver como é que isso fica. O número de maneiras de escolher P elementos de um conjunto N é... Meu Deus do céu, essa é a hora que eu paro e falo assim, calma, respira. Eu vou até tomar uma água aqui, eu vou tomar uma água. Tome uma água aí também. Porque a gente vê uma fórmula dessa daqui e a gente fica com medo, mas não precisa. O que está dizendo aqui, ó? N fatorial. Isso aqui são todos os elementos do conjunto. Então, todas as escolhas, todas as possibilidades que nós vamos ter. E esse P aqui são as que vão ficar fora pela nossa regra. Você está entendendo? É a que delimita a nossa regra. Com um exemplo vai ficar mais fácil. Vamos lá. Em uma sala com 10 alunos, de quantas maneiras podemos formar uma comissão de 3 alunos? Então, pense aí, a ordem não importa. É igual eu falei para vocês, se eu vou estar na comissão com a Ana e com o Beto, se eu tiver com o Beto e com a Ana, eu tô com as mesmas pessoas, né? Então, vamos traduzir agora essa fórmula zona nossa aqui em cálculo. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? O N tem que identificar. Quem que é o N? O número total de alunos. São
10. Então, olha lá, em vez de escrever N aqui, eu escrevi 10. Fácil. Aonde tiver N agora, eu vou escrever 10. Então, se tem N fatorial aqui em cima, eu vou ter 10 fatorial aqui embaixo. Eu quero formar comissões de quantos alunos? De 3. Eu não tinha falado para vocês que esse P é a nossa regra especial, é o que diferencia. Então, em vez de escrever P aqui em cima, ó, eu vou escrever 3. E aqui na fórmula eu tenho 3, P fatorial, 3 fatorial. N menos P, se o N é 10, o P é 3, 10 menos 3 fatorial. E olha só, aqui vai acontecer uma coisa bem interessante. Preste atenção nisso daqui, porque esse macete é ótimo para trabalhar com fatoriais. O 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Puxa até uma linha aqui. Pronto. Por sua vez, o 3 fatorial é 3 vezes 2. E 10 menos 3 é 7. Então, 7 fatorial é... Antes de eu botar isso daqui, vou colocar um pontinho aqui só mesmo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Mas olha só que interessante, né? Nós temos 7 multiplicando embaixo, dividindo em cima. Multiplicando em cima e dividindo embaixo, né? 6 também, o 5 também, o 4 também, o 3 também. Então, olha só, daqui pra cá, tchau pra todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Esse aqui é todo mundo, é o número 1. Não me engana não, tá escrito de outro jeito, mas eu sei que é o número 1. Então, o que eu vou ficar? Vou ficar com 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 6. Daria para melhorar esse cálculo ainda, tá bom? E no final nós vamos ter 120 maneiras diferentes de arrumar essa comissão aí, com 3 alunos. Agora, alguns exercícios de fixação. Chegou aquela parte do vídeo em que a cada exercício que eu mostrar aqui para você, você vai ter que parar, tentar resolver primeiro e depois assistir a explicação e ver se você acertou. De um grupo de 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 4 pessoas podemos formar compostas por exatamente 2 homens e 2 mulheres? Roteiro para a gente resolver, então, a nossa ideia principal aqui. O problema tem 2 etapas independentes: escolher os homens e escolher as mulheres. Usaremos a combinação para cada uma das escolhas e o princípio multiplicativo para juntar os resultados. Aqui nós estamos já utilizando 2 princípios diferentes. Primeiro, os homens. Nós temos 5 homens e queremos escolher 2. A ordem não importa. Então, nós vamos lá utilizar aquela nossa formulazinha, ó, n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Opa! Nós temos 5 homens, n fatorial. Nós temos que escolher apenas 2 deles, né? Então, 2 fatorial, 5 menos 2. Nós vamos ter aqui 5 vezes 4 vezes 3... vezes 2, e aqui embaixo, né, nós vamos ter 2 fatorial vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Então, ó, 3, 3, 2, 2, tchau. Nós ficamos com 20 em cima e 2 fatorial é 2, então 10 maneiras. Agora, para as mulheres, é exatamente a mesma ideia, só substituir, descobrir quem que é o N, quem que é o P, fazer a conta de multiplicação e já era. Nós temos 6 maneiras de escolher as mulheres. No final, então, vamos usar o princípio multiplicativo, né? Porque eu tenho que escolher homens e mulheres. Então, lembre sempre dessa palavra aí, o E. Ele vai indicar o nosso princípio multiplicativo aqui na análise combinatória. Então, nós temos 10 maneiras para os homens, 6 maneiras para as mulheres. Então, nós temos 60 maneiras de organizar essas comissões de acordo com as nossas regras. E aí, você já tinha acertado? Se você não acertou, você pelo menos conseguiu entender que tipo de cálculo você ia ter que fazer? Pelo menos assim, você conseguiu formular uma ideia, mesmo que errada. Você conseguiu testar ela? Você conseguiu
perceber que ela estava correta ou que ela estava errada. Isso tudo já é habilidade matemática, beleza? Comente aí que eu quero saber. Outro probleminha. De quantas maneiras um casal e seus 3 filhos podem sentar-se em volta de uma mesa redonda? Vamos lá, pause o vídeo, pegue seu papel e sua caneta, tente resolver primeiro, depois você solta o vídeo para ver essa resolução. Isso é um problema direto de permutação circular. Nós temos um total de 5 pessoas, né? Um casal, 2 pessoas e 3 filhos, para arranjar em um círculo. Então vamos lembrar aquela ideia lá de quando eu apresentei o conteúdo, né? Sempre identificar quem que é o N. E a nossa formulazinha, né? É N menos 1 fatorial. Então, se nós temos um total de 5 pessoas, o nosso total de permutações será 4 fatorial. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2, isso dá 24 maneiras da família se sentar na mesa. Bem facinho, né? Mas e aí? Você teria coragem de tentar fazer com cores, com tabelas, esse daí? Ia ficar uma tabelinha grande, né? 24 opções. Probleminha aqui. Quantos anagramas da palavra futebol começam e terminam com vogal? Você viu que agora o nível ficou mais difícil, né? Dessas questões aqui, desse problema. Então, tire seu tempo. Se você não conseguir fazer hoje, dorme. Tenta pensar amanhã com uma outra cabeça, uma outra ideia. Conversa com alguém. Isso daí vai ser sempre importante. A sua curiosidade é o seu motor do seu aprendizado. Qual que é o roteiro para a gente resolver? Nós vamos usar o método das casinhas e o princípio multiplicativo. Esse método da casinha eu já utilizei na aula passada, em que a gente analisou quantas cores lá nós podíamos rearranjar sem ter cores iguais lado a lado. Então dei uma olhada lá que foi bem interessante, bem legal. A estratégia é preencher primeiro as posições que têm restrições. Então a primeira e a última. Vamos tentar ver como é que funciona isso daqui. A palavra futebol tem 7 letras, então nós já vamos ter o nosso N aqui, né? As vogais são U, E e O, ou seja, 3, e as consoantes F, T, B e L. Nós precisamos de uma vogal no início, nós temos 3 opções para colocar ali. E nós precisamos de uma vogal no final, e nós vamos ter 2 opções para colocar ali. Agora as posições do meio. Sobraram 5 posições aqui no meio. Então nós vamos ter 4 consoantes mais uma vogal para serem arranjadas nas 5 posições centrais. O número de maneiras de arranjar essas letras aí é 5 fatorial, porque tanto faz qualquer ordem que nós vamos colocar elas lá. Agora, por fim, o resultado final, então, utilizando o nosso princípio multiplicativo, uma vez que nós precisamos que tenha vogal no início e vogal no fim e letras no meio, então nós vamos multiplicar todas essas opções. Nós temos 3 da primeira, vezes 2, um total de 6, e vezes 5 fatorial, que dá 120, 6 vezes 120, 720 anagramas. Lembrando que essas questões de anagrama, elas são muito comuns na UBMEP. Muito comuns mesmo. Então, sempre se concentre ao máximo se o seu objetivo for ter uma medalha da UBMEP. Questões de concurso. Essas daqui eu trouxe especialmente para a galera que comentou nos vídeos, falando que estava estudando para EFON, estudando para concurso. A galera que tem vontade aí, que acredita que vai conseguir um cargo alto, né, através do estudo da matemática. A galera que está tentando alcançar um objetivo aí, precisa passar numa prova. Trouxe essas questões especialmente para vocês. De quantas maneiras diferentes podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres, de um grupo composto de 7 homens e 4 mulheres? Você já sabe qual que é o acordo. Tenta fazer primeiro, depois você vê a resposta. Então tá, qual que vai ser o nosso método? É mais fácil a gente calcular o total de grupos de 6 pessoas e subtrair os casos que não queremos, tá? Em vez da gente tentar colocar tudo numa fórmula só. Nós vamos utilizar diversas vezes essa nossa fórmula que a gente já construiu.
Então, o total de grupos possíveis, escolher 6 pessoas entre 11, né? Nós temos 7 homens e 4 mulheres. Nós temos um total de 11, nós precisamos de 6, né? 11 menos 6 dá 5 fatorial. Se você calcular isso daqui fazendo as eliminações, você vai ter 462 possibilidades. Agora, o primeiro caso indesejado, o caso em que não há nenhuma mulher no grupo, e são 6 homens. Nós vamos ter aqui, ó, das 4 mulheres, nenhuma foi escolhida, ok? E dos 7 homens, 6 foram escolhidos. Substituindo na nossa fórmula, aqui está a nossa fórmula, se você substituir, para o primeiro caso das mulheres, você vai ter uma possibilidade, né? Que é ninguém. Nenhuma mulher, né? É a única possibilidade, nenhuma mulher. E para os homens, você vai ter 7 possibilidades. Agora o caso indesejado número 2, em que só uma mulher e 5 homens. Se de 4 mulheres você só escolhe uma, quantas opções você tem? 4. E de 7 homens você escolhe 5, você vai ter 21 possibilidades, tá? Num total de 4 vezes 21, 84 possibilidades. Então, o resultado final é o total possível, todos os casos que nós calculamos aqui, os 462, menos a soma dos casos que nós não queremos, tá? Nós estamos excluindo. A ideia geométrica disso daqui, se existe uma ideia geométrica, né? Pelo menos eu gosto de imaginar as coisas assim, é que esse 462 é toda essa bola aqui, ok? E aí nós vamos ter lá uma bola, vou fazer ela pequenininha aqui, que representa os 7, são os casos que estão agrupados ali, e uma bola maior que representa 84, tá? O que nós estamos fazendo aqui com essa subtração é de alguma maneira conseguir apagar esses casos que nós não queremos, nós estamos descontando esses casos indesejados. Então, nós vamos ter aqui 462 menos a somatória dos indesejados, num total de 371 maneiras de criar esses grupos. Tinha acertado? Comenta aí embaixo. E diz pra mim se você achou esse nível muito difícil ou muito fácil. Porque eu andei percebendo que tinham alguns alunos meus que estavam achando os exercícios que eu estava trazendo fácil. Então, eu vou jogar uns agora mais difíceis. Inclusive, eu trouxe um dever de casa para vocês. Nós vamos encerrar o vídeo com esses 2 probleminhas que eu vou apresentar. E a resolução deles vai sair nos shorts, assim como foi sugerido pelo amigo Roberto, que acompanha aqui o nosso canal. Ele me deu umas dicas muito legais para eu conseguir atrair um pouco mais de público. Então vamos lá, o dever de casa de vocês é a quantidade de anagramas da palavra mercante que não possui vogais juntas. Então você vai ter que analisar esses casos aí, que as vogais nunca podem ficar uma do lado da outra. Você vai ter que embaralhar aí. E mercante já é uma das opções, ó, se eu puder ajudar. E o outro probleminha é: uma senha numérica de 5 algarismos tem as seguintes regras. O primeiro é ímpar, os 2 últimos são iguais, os 4 primeiros são distintos e em ordem crescente. Quantas senhas são possíveis? Vou deixar vocês pensando isso daí, com essa pulga atrás da orelha. Acompanhem os shorts aqui do canal, que eu vou colocar essas 2 resoluções nos shorts, e no próximo vídeo longo eu começo resolvendo essas questões também. Então, um abraço, muito obrigado por me assistir até aqui, deixe seu like e valeu!